lá, meus amigos e minhas amigas, Zelensky disse que a Ucrânia está querendo fechar um pacotão de armas com os Estados Unidos, e não é pouca coisa não, hein? A ideia seria comprar algo entre 30 e 50 bilhões de dólares em sistemas de defesa aérea e armamentos. Mas de onde viria esse dinheiro se Trump já anda cobrando o que eles devem? Bom, esse pacote, segundo ele, pode estar ligado a um futuro acordo entre os dois países envolvendo minerais estratégicos. Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para bancar isso, seja pagando direto para os Estados Unidos ou usando recursos que viriam desse possível acordo de minerais, né? Segundo Zelensky, ele já teria falado diretamente com Trump sobre isso, dizendo que quer comprar pelo menos 10 sistemas de defesa aérea. O objetivo, segundo ele, é já pensar no que vem depois da guerra, ou seja, garantir que quando o conflito acabar, o país tenha como se proteger de uma investida russa. E aí ele fez questão de deixar claro que esses sistemas de armas seriam, nas palavras dele, uma espécie de garantia de segurança, que é o que não aparece nas minutas do tal acordo. Vocês que acompanham o canal já sabem que essa ideia de que a Rússia não vai parar não é apenas de Zelensky, Por exemplo, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, também falou sobre isso. E ele foi direto, disse que até agora a Rússia continua sem mostrar nenhum interesse real pela paz e que a Ucrânia precisa continuar mostrando força. Veja as palavras dele. Diante da agressão contínua da Rússia, a gente precisa admitir que a paz na Ucrânia, nesse momento, ainda está fora de alcance. Mas vamos garantir que a Ucrânia continue contando com o nosso apoio militar conjunto. Ele falou isso depois de uma reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia lá em Bruxelas, Então, gente, por enquanto, o pessoal da indústria armamentista continua rindo à toa, Mas enquanto isso, segundo agências russas, como a RIA e a Interfax, o enviado de Trump, Steve Witkoff, acabou de aterrissar em Moscou e vai se reunir com Putin. Isso mesmo, uma conversa direta entre o representante de Trump e o presidente russo. E adivinha qual será o assunto? Exatamente, você acertou. O Kremlin confirmou que o tema principal desse encontro vai ser, sim, a guerra na Ucrânia. E segundo as mesmas fontes, eles também podem discutir uma possível reunião entre Putin e Trump, o que, claro, acende as alertas sobre os bastidores de um possível novo canal de negociação. Agora é importante destacar, gente, que o próprio Kremlin fez questão de colocar um freio na expectativa, ou seja, jogar um balde de água fria na cabeça de quem torce pelo fim do conflito. Eles disseram que a visita de Witkoff à Rússia não pode ser considerada algo marcante e não se deve esperar grandes avanços, ou seja, é um encontro que chama atenção pelo simbolismo, mas que, pelo menos por enquanto, não promete grandes reviravoltas. Bom, meus amigos, vamos dar um pulinho agora no Mar Negro, Porque lá está rolando um dos maiores exercícios navais da OTAN, o Sea Shield 25. O exercício vem justo no momento em que o clima na região está longe de ser calmo, O Mar Negro, como sabemos, virou peça estratégica no flanco leste da aliança. Quem está tocando o exercício é a Romênia, com 1.600 soldados. Mas não estão sozinhos. Junto com eles, mais 11 países parceiros: Albânia, Bulgária, Canadá, França, Grécia, Itália, Reino Unido, Holanda, Espanha, Estados Unidos e Turquia. Ao todo, são 2.600 militares, dezenas de navios, aviões, helicópteros e outros equipamentos militares. Eles estão treinando para cenários que vão desde ameaças híbridas até ataques aéreos e marítimos. É aquele tipo de operação que simula guerra de verdade, com munição real e tudo que tem direito, Teve uma cena que foi publicada sobre o exercício. Nessa cena, a cerca de 64 quilômetros da costa romena, um alvo não identificado apareceu no radar. Na hora soou o alarme. Um helicóptero IAR-330 Puma naval decolou para fazer reconhecimento. Foi tudo rápido, A resposta é imediata. E essa missão foi identificada como exercício de avaliação do nível de prontidão. Foi destacado também, gente, o papel do Grupo de Contramedidas de Minas no Mar Negro, que foi criado em 2023. O foco deles é lidar com minas à deriva. Segundo o tenente-comandante Catalin Arabagil, que está a bordo da fragata King Ferdinand, isso impacta as operações diretamente, e ele reforçou: a gente tem que aprender a operar junto, a falar a mesma língua. Isso é integração. O exercício ainda incluiu forças especiais, mergulhadores de combate e equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Ou seja, tudo que representa uma guerra moderna está sendo simulado ali. O comandante da frota romena, o contra-almirante Cornel Cojucaro, disse que desde que a guerra começou, a ameaça da frota russa no Mar Negro só aumentou.
Nas palavras dele, a Rússia tem atacado a Ucrânia com navios de superfície, submarinos e aviação. E para enfrentar isso, eles precisam de tecnologia moderna e de pessoal qualificado. Gente, a gente tenta, mas não tem como deixar de falar, né? O clima esquentou mesmo no comércio global, hein? Estados Unidos e China voltaram a trocar aquelas farpas e dessa vez o tarifaço veio pesado dos dois lados. A China anunciou que vai subir as tarifas sobre produtos americanos, gente, para 125%. Parece brincadeira, mas o negócio é sério. 125%, uma resposta direta àquela decisão de Trump de aumentar ainda mais as tarifas sobre importações chinesas, né? Agora, o que isso significa, na verdade? Que as duas maiores economias do planeta estão numa disputa tarifária cada vez mais agressiva. Na verdade, estão inviabilizando o comércio entre eles, né? O impacto, claro, foi imediato. Logo cedo, os mercados começaram a reagir. As bolsas que tinham subido depois do comunicado de Trump despencaram. Wall Street, Europa, Ásia, ninguém escapou. O dólar perdeu força, enquanto o ouro disparou, batendo o recorde. Como vocês sabem, em tempos de incerteza, o ouro vira refúgio. E foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo correu para o metal precioso. A coisa está realmente tão tensa que já tem analista falando abertamente sobre o risco de recessão global. Eles tinham se acalmado um pouquinho, mas parece que as preocupações voltaram. E não é exagero, gente. Essa guerra de tarifas está desorganizando cadeias de suprimento e gerando uma incerteza danada sobre o rumo da economia mundial. E aí você pode pensar que isso atinge apenas os grandes investidores? A União Europeia está em estado de alerta, né? Imagine que numa situação dessa, Estados Unidos e China se engalfinhando e a Europa no meio do fogo cruzado, o que pode acontecer? Uma enxurrada de produtos chineses buscando novos destinos, né? E claro, o mercado europeu vai virar alvo fácil. Bruxelas já está se mexendo. Segundo os jornais europeus, a Comissão Europeia está preparando um pacote emergencial para tentar amortecer o impacto dessa guerra comercial. Entre as medidas pode vir aí mais fiscalização sobre importações, além de conversas com Xi Jinping para tentar abrir o mercado chinês aos produtos europeus, uma forma de equilibrar a balança, né? Setores como aço, indústria química, automóveis e têxteis já estão de cabelo em pé. E o pessoal do varejo online também está de olho. Lembra da Shein? Então, essas plataformas chinesas que já vinham crescendo muito aqui no Ocidente, agora vão acabar ganhando ainda mais terreno, né? Ou seja, a Europa está tentando se proteger, mas assiste com bastante apreensão essa briga titânica entre Washington e Pequim. E aproveitando que estamos falando de economia, olha o que está acontecendo no setor de energia. Lembra daquele velho slogan Drill Baby Drill, que defendia extrair petróleo sem parar? Pois é, ironicamente, os produtores americanos estão pisando no freio. Logo agora, no começo do mandato de Trump, quando todo mundo achava que viria uma explosão na produção de óleo e gás, o setor está segurando. Mas por que isso está acontecendo? 2 motivos, gente. Primeiro, a OPEP aumentou a oferta. Lá no Golfo veio mais petróleo para o mercado. Segundo, a própria guerra comercial está esfriando as expectativas de crescimento. Com menos demanda por energia, os preços caem, né? Empresas dos Estados Unidos já estão cogitando cortar a produção e até pessoal. Enquanto Trump fala em bombar a indústria, o mercado está freando. E a China, gente, disse que essa seria a última vez que eles responderiam com tarifas na mesma moeda. Se os Estados Unidos seguirem subindo os impostos, Pequim pode retaliar de outras formas. A frase deles foi bem direta, né? Mesmo que os Estados Unidos continuem subindo tarifas, isso já não tem mais significado econômico e vai acabar entrando para a história como uma piada. Bom, gente, agora vamos dar um pulinho no continente africano? A gente sabe que não é só a Europa Oriental ou a Ásia que concentram tensões, né? Infelizmente, tem foco de conflito em vários cantos do mundo. E hoje vamos dar uma olhada no chifre da África, mais especificamente na Etiópia. Você deve lembrar que até pouco tempo atrás o país estava mergulhado numa guerra civil brutal na região de Tigré, no norte, né? Essa guerra acabou no ano passado, mas agora os olhos do mundo estão se voltando para a região vizinha, Amhara, que é uma das maiores e mais relevantes da Etiópia. Relatos indicam que uma insurgência armada, formada por milícias locais conhecidas como Fano, está enfrentando diretamente as forças do governo central. E o curioso ou trágico é que esses mesmos grupos, há 2 anos, lutaram ao lado do exército contra o Tigré, mas a política mudou e agora eles se voltaram contra o governo de Addis Abeba. Segundo eles, isso aconteceu porque eles se sentiram ameaçados, ignorados, descontentes com o rumo que as coisas tomaram. Nas últimas semanas, houve tiroteios, emboscadas, confrontos em várias cidades da região de Amhara. Será que a Etiópia está à beira de outra guerra civil, gente?
Isso seria um desastre, né? O país mal se recuperou do conflito anterior e já pode estar entrando em outra crise interna. O governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, aquele que ganhou o Nobel da Paz, mas depois viu o país mergulhar em guerra, está tentando conter a situação com medidas emergenciais, né? Decretando estado de emergência em algumas áreas. Mas o ressentimento local parece bem forte. O povo Amhara é influente, tem peso no exército. E os Fano, que no começo eram patrulhas comunitárias, hoje estão armadas até os dentes. Eles se fortaleceram durante a guerra contra o Tigré e agora se recusam a entregar as armas. O resultado disso é um verdadeiro caos, né? Tem miliciano ocupando o território, tem dissidência dentro do próprio exército e tem confronto direto com as tropas federais. Bom, gente, uma nova guerra interna na Etiópia não seria um problema somente local, tá? Poderia acabar destabilizando ainda mais uma região que já vive em crise. Só para vocês lembrarem, do lado ali tem o Sudão, que está em guerra civil. Do outro, a Eritreia, que também é instável. Tem a Somália ali perto, né? Ou seja, é uma vizinhança bem frágil. Qualquer faísca pode virar um incêndio. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.